Você já parou para pensar como é viver numa cidade onde o simples ato de sair de casa pode ser sua última decisão? Onde o silêncio não é escolha, mas questão de sobrevivência? Imagina acordar toda manhã sabendo que existe alguém por aí que decide quem vive e quem morre com a mesma facilidade que você escolhe que roupa vestir. Essa não é uma história de filme, meu amigo. Isso aconteceu de verdade, bem aqui no interior do Ceará, numa cidade que até hoje carrega as cicatrizes de um homem que transformou o medo em profissão. Esta é a história de Pedro Bala, o pistoleiro que fez de Maranguape seu reino de terror, onde a lei não era escrita nos códigos, mas gravada no couro dos seus revólveres. Antes de começarmos essa jornada pelos becos escuros da nossa história, se você gosta de relatos reais que mexem com sua alma e fazem você questionar tudo que acredita sobre justiça e poder, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque a história que vou contar agora vai te fazer entender que às vezes a realidade supera qualquer ficção. Era o ano de 1962, quando os ventos do sertão cearense começaram a carregar um nome que gelaria o sangue de qualquer homem corajoso. Maranguape, uma cidade que até então conhecia apenas os problemas comuns do interior nordestino, a seca, a pobreza, as disputas políticas entre coronéis. Estava prestes a descobrir o que significava viver sob o domínio absoluto do terror. Pedro Bala não era apenas mais um bandido. Ele era a personificação de tudo que pode dar errado quando a violência encontra a oportunidade perfeita para florescer. Filho de José Ferreira da Silva, um homem conhecido pela brutalidade com que tratava a família e qualquer um que ousasse contrariá-lo, Pedro aprendeu desde cedo que neste mundo existem apenas duas posições: quem bate e quem apanha. E ele decidiu muito cedo de que lado da linha queria estar. Seu pai, um vaqueiro que trabalhava nas fazendas dos coronéis locais, tinha o péssimo hábito de resolver todos os problemas na base da violência. Discussão com a esposa, pancada, filho desobediente, chicotada, vizinho que olhava torto, briga de facão no meio da rua. O menino Pedro cresceu vendo essas cenas como se fossem parte natural da vida. Antes dos 10 anos de idade, já sabia manejar uma espingarda com a precisão de um homem feito. Antes dos 12, já tinha matado sua primeira cobra coral de um tiro certeiro na cabeça. Antes dos 15, já carregava um revólver 38 na cintura, presente do próprio pai, que dizia orgulhoso para quem quisesse ouvir: "Esse menino vai longe, porque não tem medo de nada nem de ninguém." Como José Ferreira estava certo e errado ao mesmo tempo. Pedro realmente foi longe, mas por um caminho que nem o pai mais violento desejaria para o filho. O garoto cresceu acreditando que o mundo era dividido entre predadores e presas, e que mostrar fraqueza ou compaixão era o mesmo que pintar um alvo nas costas. Ele observava como o pai era respeitado e temido pelos vizinhos, como as pessoas se calavam quando José passava, como até os homens mais valentes desviavam o olhar quando cruzavam com ele na rua. A primeira vez que Pedro usou sua arma para resolver um problema, ele tinha apenas 16 anos. Foi numa festa junina em Maranguape, quando um rapaz, alguns anos mais velho, tentou humilhá-lo na frente de uma garota que Pedro estava paquerando. O jovem fez a escolha que definiria toda a sua vida. Em vez de aceitar a provocação ou partir para uma briga de punhos como qualquer adolescente normal, Pedro simplesmente sacou o revólver e apontou para a testa do rival. "Repete o que você disse", murmurou com uma frieza que gelou o sangue de todos que estavam por perto. O rapaz, vendo a morte nos olhos de Pedro, engoliu as palavras e saiu de cabeça baixa. Naquele momento, algo mudou, não apenas na mente de Pedro, mas na própria atmosfera da cidade. As pessoas que presenciaram a cena espalharam a história como fogo na palha seca. Em questão de dias, todo mundo em Maranguape sabia que havia um jovem por aí que não pensava duas vezes antes de sacar uma arma.
E Pedro gostou dessa sensação. Gostou de ver como as pessoas mudavam o tom de voz quando falavam com ele. Gostou de perceber como os homens mais velhos, que antes o tratavam como menino, agora o cumprimentavam com respeito e até certo receio. Foi assim que nasceu a lenda de Pedro Bala. O apelido veio naturalmente. Quando alguém discutia com ele, Pedro não perdia tempo com palavras. Ele resolvia tudo com chumbo. Uma discussão, uma bala. Uma ofensa, uma bala. Um olhar atravessado, uma bala. A matemática era simples e todos aprenderam rapidamente como funciona essa equação mortal. O primeiro crime que realmente abalou Maranguape aconteceu numa manhã de segunda-feira, dia de feira. Seu Manuel Pereira, um comerciante respeitado que vendia tecidos e ferramentas na Praça Central, recebeu uma visita que mudaria não apenas sua vida, mas toda a dinâmica da cidade. Pedro Bala, então com 19 anos, chegou até a barraca de seu Manuel, acompanhado de 2 capangas, todos armados, todos com aquele ar de quem não estava ali para fazer compras. Seu Manuel, disse Pedro com aquela voz baixa e pausada que se tornaria sua marca registrada. O senhor sabe que essa feira aqui precisa de proteção, né? Tem muito malandro por aí querendo causar problema para os comerciantes honestos como o senhor. Seu Manuel, um homem de 63 anos que conhecia Pedro desde menino, achou que se tratava de algum tipo de brincadeira de mau gosto. Pedro, menino, que história é essa? Que proteção que você está falando? A resposta veio na forma de um tiro certeiro na testa. Seu Manuel caiu ali mesmo, no meio da feira, diante de dezenas de pessoas que compravam e vendiam como em qualquer segunda-feira normal. O sangue se espalhou pela barraca, misturando-se com os tecidos coloridos e as ferramentas enferrujadas. Pedro guardou calmamente o revólver no coldre, olhou para a multidão petrificada e disse apenas: agora vocês sabem que tipo de proteção eu ofereço. A caminhada de Pedro para fora da feira foi um espetáculo de terror puro. Ninguém ousou se mover. Ninguém gritou. Ninguém chorou. Até as crianças ficaram em silêncio absoluto, como se instintivamente soubessem que qualquer som poderia resultar em mais mortes. Pedro saiu andando normalmente, como quem tinha apenas comprado 1 quilo de feijão e estava voltando para casa. Seus 2 comparsas o seguiram, também sem pressa, também sem demonstrar qualquer preocupação com as consequências do que acabara de acontecer. Foi nesse momento que Maranguape percebeu que tinha um problema muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Não se tratava apenas de um jovem violento como tantos outros que existiam pelo interior. Pedro Bala era diferente. Ele matava com a mesma naturalidade com que outras pessoas cumprimentavam os vizinhos. Não demonstrava raiva, não gritava, não se exaltava. Ele simplesmente eliminava quem considerava um obstáculo, como quem remove uma pedra do caminho. A polícia local, composta por apenas 3 homens mal armados e mal pagos, fingiu investigar o crime. O delegado, um homem chamado Antônio Bezerra, que devia favores políticos a meio mundo, fez questão de deixar claro que o caso seria tratado com todo o rigor da lei. Mas todo mundo sabia que essa era apenas uma frase bonita para acalmar os ânimos. Na verdade, o próprio delegado tinha medo de Pedro Bala e já tinha recebido ordens expressas de alguns coronéis para não complicar a situação. Os coronéis locais, donos de terras e gado, senhores absolutos da política regional, viram em Pedro uma oportunidade única. Eles sempre precisaram de homens corajosos para resolver seus problemas mais delicados. Adversários políticos que insistiam em candidaturas inconvenientes, fazendeiros que se recusavam a vender suas terras por preços irrisórios, comerciantes que apoiavam os candidatos errados nas eleições. Até então, eles tinham que depender de jagunços inexperientes ou de pistoleiros que cobravam caro e nem sempre cumpriam o serviço direito. Pedro Bala representava a solução perfeita: jovem, eficiente, sem escrúpulos e, principalmente, disponível. Não demorou muito para que ele recebesse sua primeira encomenda oficial.
Coronel João Batista de Menezes, dono de 3 fazendas e controlador de boa parte dos votos da região, tinha um problema chamado Francisco das Chagas, um pequeno fazendeiro que se recusava teimosamente a vender suas terras para expandir as propriedades do coronel. Francisco não era apenas teimoso, era respeitado na comunidade, tinha 4 filhos homens, todos armados e dispostos a defender a propriedade da família, e pior ainda, estava organizando outros pequenos proprietários para resistir às pressões dos grandes fazendeiros. Isso não podia continuar. O coronel João Batista sabia que se permitisse que Francisco seguisse com essa rebeldia, outros fariam o mesmo, e logo sua autoridade absoluta estaria sendo questionada por toda a região. A conversa entre o coronel e Pedro aconteceu numa noite de lua nova, na varanda da casa grande da fazenda Santa Rita. "Pedro, meu filho", disse o coronel com aquele jeito paternal que os homens poderosos usam quando querem convencer alguém a sujar as mãos por eles, "eu tenho um serviço que precisa ser feito com discrição e eficiência. Você é o único homem em quem posso confiar para resolver essa questão delicada." Pedro ouviu em silêncio enquanto o coronel explicava a situação. Francisco das Chagas precisava desaparecer, mas de uma forma que servisse de exemplo para outros que tivessem a mesma ideia de desobediência. Não bastava matá-lo. Era preciso que sua morte fosse pública, exemplar, marcante o suficiente para que ninguém mais ousasse desafiar a autoridade estabelecida. O pagamento seria generoso, 500 mil réis, quantia suficiente para comprar 2 casas na cidade, mais a proteção permanente do coronel contra qualquer problema que pudesse surgir com a lei. Pedro aceitou sem hesitar, mas fez questão de deixar uma coisa bem clara. "Coronel, eu resolvo o problema do senhor, mas do meu jeito. O senhor não vai me dizer como, quando nem onde. Só vai receber a notícia de que está resolvido." 3 semanas depois, Francisco das Chagas foi encontrado morto na porta da igreja, numa manhã de domingo, poucos minutos antes da missa começar. Tinha levado 3 tiros, um no peito, um na barriga e um na cabeça. Ao lado do corpo, havia um bilhete escrito com letra caprichada: "Para quem pensa que pode desafiar a ordem das coisas." Ninguém precisava explicar quem tinha escrito aquele bilhete, nem quem tinha puxado o gatilho. A morte de Francisco das Chagas marcou o início oficial da carreira de Pedro Bala como pistoleiro profissional. A partir daquele momento, ele não era mais apenas um jovem violento que resolvia seus próprios problemas na bala. Ele se tornou a solução para os problemas de outros, especialmente daqueles que tinham dinheiro suficiente para pagar seus serviços. A notícia da morte de Francisco das Chagas se espalhou pelo sertão cearense como rastilho de pólvora. Em poucos dias, fazendeiros de cidades vizinhas já sabiam que existia um pistoleiro em Maranguape que não falhava nunca e que cobrava preços justos pelo serviço. Pedro Bala, aos 20 anos, tinha encontrado sua vocação. E, mais importante ainda, tinha descoberto como transformar sua frieza natural numa fonte de renda que poucos homens no interior do Nordeste conseguiam igualar. O que tornava Pedro diferente de outros pistoleiros da região não era apenas sua pontaria certeira ou sua coragem para enfrentar qualquer adversário. Era sua capacidade de planejar cada assassinato como se fosse uma obra de arte macabra. Ele estudava suas vítimas por semanas, aprendia seus hábitos, descobria seus pontos fracos, identificava os melhores momentos e lugares para agir. Nunca matava por impulso, nunca deixava pistas desnecessárias, nunca falhava. Essa eficiência logo chamou a atenção de coronéis de toda a região. Coronel Antônio Figueiredo, de Caucaia, foi o próximo a contratar seus serviços. Tinha um problema com um advogado jovem, formado na capital, que estava organizando os trabalhadores rurais e ensinando sobre direitos trabalhistas. "Esse menino está enchendo a cabeça do meu pessoal com ideia de sindicato e salário mínimo",
reclamou o coronel numa reunião secreta com Pedro. Preciso que ele entenda que essas ideias modernas não funcionam por aqui. Pedro aceitou o serviço, mas desta vez decidiu inovar. Em vez de simplesmente matar o advogado, resolveu mandar uma mensagem ainda mais clara. Numa quinta-feira à noite, invadiu a casa do jovem jurista, amarrou sua esposa e seus 2 filhos pequenos, forçou-os a assistir enquanto quebrava metodicamente todos os ossos das mãos do homem com um martelo. Advogado sem mãos não escreve petição, disse Pedro com aquela frieza característica antes de desferir o tiro fatal. A família ficou viva, mas traumatizada para sempre, espalhando pelo sertão a história do pistoleiro que não tinha limites para a crueldade. Essa brutalidade excessiva, em vez de afastar clientes, atraiu ainda mais interessados. Os coronéis perceberam que Pedro não era apenas um matador eficiente. Era um instrumento de terror que podia ser usado para manter toda a população sob controle. Em pouco tempo, ele não precisava mais procurar trabalho. O trabalho vinha procurá-lo. Foi assim que Pedro Bala se estabeleceu definitivamente em Maranguape, transformando a cidade em sua base de operações. Alugou uma casa no centro, bem em frente à delegacia, numa provocação descarada às autoridades locais. Contratou 2 jovens da região, órfãos de pai, que viviam pedindo esmolas, para servirem como seus olhos e ouvidos pelas ruas. Joaquim, de 17 anos, e Severino, de 15, se tornaram seus fiéis escudeiros, dispostos a morrer pelo homem que lhes deu propósito e dinheiro no bolso. A rotina de Pedro em Maranguape era bem estabelecida. Acordava sempre ao meio-dia, tomava café da manhã num bar da Praça Central, onde todos podiam vê-lo, e passava o resto da tarde caminhando pelas ruas, cumprimentando comerciantes, conversando com fazendeiros, lembrando a todos de sua presença constante. Carregava sempre 2 revólveres na cintura, um 38 e um 45, ambos com cabo de madrepérola que brilhavam ao sol como avisos silenciosos. À noite, Pedro mudava completamente de comportamento. Nunca dormia na mesma casa 2 vezes seguidas. Às vezes, ficava na pensão de Dona Maria Conceição, outras vezes, na casa de algum comerciante que lhe devia favores, frequentemente em casebres abandonados nos arredores da cidade. Essa paranoia não era exagero. Pedro sabia que sua fama estava crescendo rápido demais e que, cedo ou tarde, alguém tentaria eliminá-lo para tomar seu lugar ou para vingar alguma morte. Os comerciantes de Maranguape logo descobriram que não tinham escolha a não ser aceitar a proteção oferecida por Pedro. Quem se recusava a pagar a taxa mensal sofria pequenos acidentes. Mercadorias que sumiam misteriosamente, clientes que deixavam de frequentar a loja, fornecedores que cancelavam contratos sem explicação. Quem insistia na resistência recebia uma visita pessoal do pistoleiro, geralmente acompanhada de demonstrações práticas de como funcionavam seus revólveres. Seu Raimundo Oliveira, dono da única farmácia da cidade, foi um dos poucos que tentou resistir abertamente. "Eu não vou pagar proteção para bandido nenhum", declarou numa reunião da Associação Comercial Local. "Se a polícia não resolve, eu mesmo resolvo." 3 dias depois, seu Raimundo foi encontrado dentro de sua própria farmácia, sentado atrás do balcão, como se estivesse atendendo clientes, mas com um buraco perfeito no meio da testa e um sorriso forçado colado no rosto com cola de sapateiro. Na parede, escrito com o próprio sangue da vítima, estava a mensagem: "A proteção do Pedro Bala nunca falha." Esse episódio marcou definitivamente o controle total de Pedro sobre Maranguape. A partir daquele momento, ninguém mais questionou sua autoridade. Os comerciantes pagavam em dia, a polícia fingia que não via nada, os coronéis faziam fila para contratar seus serviços, e a população comum simplesmente aprendeu a viver com medo constante. Pedro expandiu seus negócios além dos assassinatos por encomenda.
Começou a cobrar pedágio de viajantes que passavam pela estrada principal, organizou um esquema de contrabando de cachaça e fumo com cidades vizinhas e montou uma rede de informantes que lhe permitia saber de tudo o que acontecia num raio de 50 quilômetros ao redor de Maranguape. Joaquim e Severino recrutaram outros garotos órfãos, formando uma verdadeira quadrilha que dominava cada esquina da cidade. Mas o poder absoluto começou a subir a cabeça de Pedro Bala. Ele passou a se considerar mais importante que qualquer autoridade constituída, inclusive os próprios coronéis que o haviam ajudado a crescer. Numa noite de sábado, depois de beber demais na festa de São João, Pedro decidiu dar uma demonstração de força que chocou até seus aliados mais próximos. Caminhando pelas ruas desertas de Maranguape, acompanhado de seus capangas, Pedro começou a atirar para o alto de forma sistemática, acordando toda a cidade com o barulho dos disparos. Mas não eram tiros aleatórios, era um código que ele mesmo havia inventado. Um tiro significava que todos deviam ficar em casa. 2 tiros significavam que era proibido acender luzes. 3 tiros significavam que quem fosse visto na janela seria morto na hora. A cidade inteira ficou em silêncio sepulcral por toda a madrugada, enquanto Pedro e seus homens patrulhavam as ruas como donos absolutos do território. Quando o sol nasceu, as pessoas saíram de casa e encontraram cartazes colados em postes e paredes com os mandamentos de Pedro Bala. Regras rígidas sobre horário de funcionamento do comércio, proibição de reuniões com mais de 5 pessoas, obrigatoriedade de cumprimentar respeitosamente qualquer membro da quadrilha e uma série de outras imposições que transformaram Maranguape numa ditadura pessoal. Esse excesso de poder chamou a atenção das autoridades estaduais. O governador do Ceará, pressionado por políticos da capital que tinham negócios na região, ordenou uma investigação discreta sobre as atividades de Pedro Bala. Mas a investigação não ficou secreta por muito tempo. Pedro tinha informantes até dentro do governo estadual e logo soube que estava sendo vigiado. A reação de Pedro foi típica de sua personalidade. Em vez de se esconder ou tentar negociar, resolveu mandar um recado direto para as autoridades de Fortaleza. Sequestrou o delegado federal que havia sido enviado para investigá-lo, levou o homem para o meio da praça central de Maranguape na hora do almoço, quando a cidade estava mais movimentada, e executou-o com um tiro na nuca diante de centenas de testemunhas. "Quem quiser me investigar", gritou Pedro para a multidão aterrorizada, "pode vir pessoalmente conversar comigo. Eu estou sempre disponível." Esse assassinato foi o ponto de virada na carreira de Pedro Bala. Matar comerciantes, fazendeiros e advogados locais era uma coisa. Executar um delegado federal era declarar guerra aberta contra o Estado brasileiro. As autoridades não podiam mais fingir que não sabiam o que estava acontecendo em Maranguape. Algo tinha que ser feito e tinha que ser feito rapidamente. Mas Pedro havia se tornado poderoso demais para ser eliminado facilmente. Tinha dinheiro, tinha homens, tinha armas e, principalmente, tinha o apoio de coronéis influentes que dependiam de seus serviços. Uma operação policial convencional seria um massacre, pois Pedro conhecia cada beco, cada casa, cada esconderijo possível em Maranguape. Seria necessário algo mais sofisticado, mais traiçoeiro, algo que pegasse o pistoleiro de surpresa. A solução veio de onde Pedro menos esperava, de dentro de seu próprio círculo de confiança. Joaquim, o garoto de 17 anos que ele havia tirado da miséria e transformado em seu braço direito, estava secretamente insatisfeito com a brutalidade crescente do chefe. O assassinato do delegado federal foi demais para o jovem, que começou a perceber que não estava servindo a um protetor da comunidade, mas a um monstro sedento de sangue. Joaquim procurou discretamente o novo delegado local, um homem chamado José Almeida, que havia assumido o cargo com ordens expressas de resolver a situação de Pedro Bala.
A conversa aconteceu numa madrugada de terça-feira, num sítio abandonado a 10 quilômetros de Maranguape. Eu posso entregar o Pedro para vocês, disse Joaquim com a voz tremendo, mas preciso de garantias de que minha família vai ficar protegida depois. O plano elaborado pelo delegado José Almeida em colaboração com Joaquim era simples, mas eficaz. O garoto diria a Pedro que havia descoberto um esconderijo de armas deixado por jagunços numa casa abandonada nos arredores da cidade, e que valia a pena investigar para ampliar o arsenal da quadrilha. Pedro, sempre interessado em aumentar seu poder bélico, certamente iria verificar pessoalmente, levando apenas 1 ou 2 homens de confiança. Na verdade, a casa abandonada seria uma armadilha. Policiais militares enviados discretamente da capital, reforçados por jagunços de coronéis que haviam se voltado contra Pedro, estariam esperando o momento certo para agir. A operação foi marcada para uma quinta-feira de lua nova, quando a escuridão facilitaria a aproximação dos atiradores. Tudo correu conforme planejado. Pedro, acompanhado apenas de Severino, seguiu Joaquim até a casa abandonada numa região isolada, cercada por caatinga densa. O pistoleiro estava desconfiado, como sempre, mas não suspeitava que o perigo viesse justamente de quem mais confiava. Quando percebeu que havia caído numa emboscada, já era tarde demais. O tiroteio durou menos de 5 minutos. Mas foi intenso o suficiente para acordar toda a vizinhança num raio de vários quilômetros. Pedro Bala morreu como havia vivido, com uma arma na mão, atirando até o último cartucho. Seu corpo foi encontrado caído de costas, os 2 revólveres ainda empunhados, os olhos abertos, fitando o céu estrelado do sertão. Severino morreu ao seu lado, fiel até o fim. Joaquim sobreviveu para contar a história, mas carregou a culpa pela traição até o fim de seus dias. A notícia da morte de Pedro Bala chegou a Maranguape antes mesmo do sol nascer. A cidade inteira saiu às ruas, alguns para comemorar em silêncio, outros para lamentar discretamente a perda de quem consideravam um protetor contra as injustiças dos coronéis. Mas todos concordavam numa coisa: Maranguape nunca mais seria a mesma depois de Pedro Bala. Os comerciantes voltaram a trabalhar sem pagar proteção. A polícia recuperou sua autoridade nominal, os coronéis tiveram que encontrar outras formas de resolver seus problemas e a população comum finalmente pôde dormir tranquila, sabendo que não haveria tiros na madrugada. Mas o medo deixou marcas profundas na alma coletiva da cidade. Até hoje, mais de 60 anos depois, os mais velhos de Maranguape ainda falam de Pedro Bala em voz baixa, como se o nome tivesse poder de trazer de volta o fantasma do pistoleiro. Alguns o lembram como um monstro que espalhou terror e morte por onde passou. Outros o veem como um produto de seu tempo, um homem que soube usar a violência num mundo onde apenas os violentos sobreviviam. A verdade, como sempre acontece com figuras controversas, fica em algum lugar no meio desses extremos. Pedro Bala foi simultaneamente vítima e carrasco, produto e produtor da violência que marcou o interior nordestino durante décadas. Ele cresceu num ambiente onde a lei do mais forte era a única lei que funcionava de verdade, e aprendeu a jogar esse jogo melhor que qualquer um. Sua história serve como um espelho sombrio dos problemas que ainda hoje afligem muitas regiões do Brasil. A ausência do Estado, o poder descontrolado de elites locais, a naturalização da violência como forma de resolver conflitos e a facilidade com que jovens sem perspectivas podem ser seduzidos pelo poder que vem do cano de uma arma. Maranguape seguiu em frente, cresceu, se modernizou, mas nunca esqueceu completamente os dias em que viveu sob o reino de Pedro Bala. A cidade aprendeu na pele que, às vezes, a diferença entre um herói e um vilão é apenas uma questão de perspectiva e que o poder absoluto corrompe absolutamente, não importa de onde ele venha ou como seja conquistado.
A lenda de Pedro Bala permanece viva não apenas em Maranguape, mas em todo o sertão nordestino, como um lembrete sombrio dos tempos em que a justiça era feita na ponta do revólver e quando um único homem podia determinar o destino de toda uma comunidade. Sua história é um capítulo doloroso, mas necessário da nossa memória coletiva, um testemunho de como a violência pode crescer e se espalhar quando encontra terreno fértil na injustiça, na impunidade e no desespero. E assim termina a história de Pedro Bala, o pistoleiro que transformou uma pacata cidade do interior cearense num reino de terror, deixando cicatrizes que o tempo ainda não conseguiu apagar completamente. Uma história real, brutal e humana, que nos força a refletir sobre os caminhos que nossa sociedade escolheu trilhar e os preços que pagamos por essas escolhas. Se essa história mexeu com você, tanto quanto mexeu comigo, ao pesquisá-la e contá-la, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, contando o que achou, se conhece histórias parecidas da sua região, ou se tem algum familiar que viveu esses tempos difíceis do interior brasileiro. Curte o vídeo para ajudar mais pessoas a conhecerem essas histórias reais que marcaram nosso país. Se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos relatos e compartilha com seus amigos, porque essas histórias precisam ser lembradas, discutidas e compreendidas para que possamos construir um futuro melhor. Até a próxima.